Uma área capaz de reduzir custos, aumentar a produtividade, agilizar processos, melhorar gestão e comunicação. É a preocupação com a qualidade de vida na sua casa, no seu trabalho, na sua rotina. Tudo que envolve tecnologia. Hoje o mundo está falando muito em cidades inteligentes. E a tecnologia da informação e comunicação, ela é meio, ela não é fim. E o principal objetivo dos profissionais fazendo tecnologia da informação é gerar qualidade de vida para as pessoas, em todos os sentidos. Os cursos ligados à computação da Unifil entendem a necessidade do mundo e que a tecnologia está presente em todas as outras áreas. 100%, em todas as outras áreas. Você não consegue fazer absolutamente nada hoje sem tecnologia da informação. A necessidade de profissionais é tanta que nos últimos anos tem se falado em apagão de mão de obra no Brasil. Hoje o apagão de mão de obra, nós não estamos concorrendo a mão de obra com empresas locais. Há pouco tempo atrás a gente ficava preocupado com empresas das capitais, dos grandes centros. Hoje nós estamos concorrendo com empresas do mundo todo. Os órgãos, eles dizem que estamos aí com 100 mil vagas no Brasil, com falta de mão de obra de tecnologia da informação. Então, é uma área que eu digo que jamais vai ficar desempregado. O que ocorreu é que com a pandemia acelerou mais ainda, porque houve a necessidade de você ter que digitalizar processos, automatizar tudo. Londrina e região estão inseridas nesse contexto competitivo de profissionais, um verdadeiro polo de tecnologia da informação e comunicação que exporta também mão de obra qualificada para o mundo. Grande parte dos profissionais é formada na Unifil. Tivemos uma boa imagem, de formar ótimos profissionais que se dedicaram, que se espalharam pelo Brasil. Pra você ter ideia, Londrina havia uma carência, mas essa carência era pequena. Faltavam, digamos, uns 40 profissionais na área. De repente, a gente forma um monte de gente. Esse pessoal não tinha como ser absorvido em Londrina. Eles foram para vários lugares do Brasil. E os primeiros alunos que nós formamos aí estão espalhados. Alguns estão em Londrina, muito poucos. O início de tudo aqui é na nossa região. Chegamos aí numa região que tem um grande agrupamento de empresas no setor. Então tem o arranjo produtivo local de Londrina, de tecnologia da informação e comunicação, é uma governança desse setor, graças a esses cursos, abastecendo de mão de obra, a região de Londrina. E os veteranos, todos os nossos veteranos da computação, já eram pessoas de expressão no mercado. Um dos meus veteranos foi presidente da Sercontel, da área de TI da Sercontel. Foi colega e depois foi colega nosso na docência aqui na Unifil, foi professor, o professor Roberto, e outros tantos, espalhados pelo mundo. Então a gente tem colegas de turma, tem colegas que estão no Japão, colegas que estão na Europa, atuando na área de tecnologia. Na Unifil, o curso estimula o empreendedorismo. E aí? O maior desafio hoje é ter uma ideia. Aí eu vou abrir uma startup, mas qual é a sua ideia? Porque você implementar hoje, apesar da carência de mão de obra, é o menor dos problemas. Mas se você tem uma boa ideia, o céu é o limite. Arquibaldo Vicentini, que também é diretor de uma grande empresa pioneira em Londrina em tecnologia, referenda. Hoje em dia, Londrina é um centro muito grande de startups, de empresas pioneiras que nascem aí, criam o seu próprio negócio, baseado em inovação. Isso aí, hoje em dia, a cidade é uma cidade polo. Nós temos um exemplo de um aluno que foi meu aluno, depois eu contratei na minha empresa e hoje ele está na Microsoft nos Estados Unidos como gerente de projeto. Pense nos anos 80. Como era mesmo o mundo? O mundo na época é muito diferente do que é hoje. Nós não tínhamos celulares, não tínhamos o computador de mesa, esse computador que existe hoje, o PC. O que existia eram grandes computadores, que eram poucas pessoas que tinham acesso. Por exemplo, em Londrina tinham só 2 computadores, um computador da própria IBM
e o computador da Exactus e o computador de uma empresa chamada Jabu. Na época tinha um próprio computador. E se pensar em um curso superior que atendia ao mundo da época, o que vinha em mente nos anos 80? Naquela época, o pessoal falava que era o curso do futuro. E até hoje continua sendo o curso do futuro. O que mudou é que antes nós tínhamos poucas tecnologias, não era esse avanço de mídias sociais como é hoje. Em 1981, o antigo Cesulon, Centro de Estudos Superiores de Londrina, cria o curso de Processamento de Dados, com formação de tecnólogo em 3 anos, num intento de formar profissionais do futuro para o que já era presente. Não existiam cursos de tecnólogo no Brasil. O curso de tecnólogo foi criado em 1972, aproximadamente. Londrina foi precursora, né? Em 1981 foi quando foi instalado o curso, mas ele começou a ser projetado em 1979. E a gente só tinha os cursos de computação em Curitiba e em Porto Alegre. Não tinha Maringá, não tinha Londrina. Eram as alternativas que a gente tinha. Era ou ir para fora ou fazer processamento de dados no Cesulon. Era um curso diferenciado porque ele tinha já, até por ser um curso de tecnologia, ele era um curso muito focado na parte prática, na atuação profissional, porque tinha uma demanda gigantesca por profissionais de tecnologia aqui. O fundador, Arquibaldo Vicentini, o conhecido professor Ado. O primeiro curso que foi criado aí em Londrina, no norte do Paraná, foi o curso do Cesulon. Foi antes mesmo dos cursos que a UEL veio a criar mais tarde. Então, resumindo, a época era de carência de profissionais, como ainda é hoje. A época era de busca de rapidez na formação desses profissionais e colocação deles no mercado rapidamente. Então, a formação tinha que ser uma formação específica, muito bem canalizada para as necessidades do mercado. Não era acadêmica, não era formação de cientistas, nada disso. Era formação de mão de obra pronta para atuar no mercado, empresas que estavam necessitando disso. Em 85, o Cesulon contrata o professor Lúcio Camige, que conserva o sentimento de gratidão ao passar 33 anos como docente do curso. Na década de 80, começaram a surgir os computadores de um porte menor, tá? Chamados supermicro, né? Então, posteriormente, veio a era de microinformática. E aí o Cesulon, nosso querido Unifil, já estava inserido, né? Então, boa parte da mão de obra formada e que estão profissionais que estão em cargo de relevância na região, né? Passaram pela Unifil. Lupercio Lupe ingressa como estudante na primeira década de implantação. E éramos uma turma de 50 alunos, talvez, e tínhamos 3 terminais para trabalhar. Era um computador com 3 terminais, então a gente passava madrugadas aqui para poder estudar e usar o recurso da instituição. E logo que eu saí da faculdade, eu já estava empregado, na verdade no 2º ano da faculdade, eu já estava estagiando no SESEC, do Banco do Brasil, com os conhecimentos do curso de processamento de dados. Sérgio Tanaka inicia processamento de dados no Cesulon já na década de 90 e logo se torna docente. E na época eu sempre fui voluntário aqui dentro para ensinar os calouros. Então todos os anos, sem ganhar nada, ajudando, contribuindo, mas eu nunca imaginava que eu ia ser convidado para ser professor da Unifil. Em março de 94, eu ingressei no Cesulon como professor e estou completando hoje 27 anos de docência na Unifil. Desde os primeiros anos, o curso trazia consigo o mesmo pensamento que se tem hoje. Que é um curso que só faz quem é nerd, quem é inteligente, é um curso que exige matemática, é um curso difícil. O pensamento é o mesmo. Eu não diria que é mais fácil, porque o raciocínio lógico que você tinha que ter naquela época é o mesmo que você tem que ter hoje, para você desenvolver um software. Mas a realidade, bem diferente, sempre foi uma formação de um profissional certamente disputado no mercado de trabalho. O processamento de dados era mais concorrido que o curso de medicina na UEL. Nós tínhamos 4 computadores e então nós tínhamos que ficar de madrugada disputando um computador. E as linguagens eram COBOL, Clipper, Dataflex. Vestibular dificílimo,
1.000 e tantos candidatos para 50 vagas, era assim, eram 30 candidatos para cada vaga, uma coisa absurda. Em 2007, já com o Cesulon transformado em Unifil, ganha a nomenclatura atual, Ciência da Computação, com formação de bacharel. Em 2018, mais um curso na área, Engenharia de Software. E o mais recente, de 2021, Análise e Desenvolvimento de Sistemas na modalidade EAD. Nós temos o curso de Análise e Desenvolvimento de Sistema, que é 100% EAD, que é 2 anos. É um curso prático. Aí nós temos 2 bacharel, Engenharia de Software, 4 anos, Ciência da Computação, 4 anos. Esses 2 cursos são 100% presencial.